Durante todo o ano tem aplicação ou é um período específico? Direto, 2, 3 vezes por semana. Direto. Perdeu o pé, né? O que aconteceu? O médico falou que foi veneno, aí deu isso. O senhor geralmente vai assim ou usa alguma luva normalmente? Outro veneno eu uso luvas e máscara. Não tem medo então de fazer sem? Tipo aqui não. O Brasil é o campeão mundial no uso de agrotóxicos. O Profissão Repórter mostra os efeitos disso na saúde da população. O veneno que intoxica. Tava brincando e achou que era água e ela bebeu. Deu 2 paradas nela, cardiorrespiratória. Pra mim, o pessoal tá ficando doente para deixar o café com saúde. 2 dias de reportagem, esse é o 3º enterro que a gente acompanha, a 3ª pessoa que morre por causa de câncer aqui em Limoeiro do Norte. Alguns pesquisadores dizem que os agrotóxicos podem agravar quadro de depressão, até causar depressão. Mas eu tenho problemas disso, eu tenho que cuidar com isso. O senhor tem depressão? Tenho. Com licença, posso entrar aqui? A vila de agricultores onde crianças nascem deformadas. Por que nasceu assim? Isso. Não falou nada não. Já perguntou? Perguntei, eles não. Eles só perguntam se eu moro perto de agrotóxicos, essas coisas assim. E os efeitos para quem está longe do campo? Uma simples amostragem já mostrou que foram encontrados 4 agrotóxicos não autorizados e isso realmente é um pouco preocupante. Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. Nesse momento, uma senhora que morreu de câncer no pâncreas está sendo velada. Depois da batalha, me coroará. Tenha calma. É assim mesmo, a senhora viu o sofrimento que ela estava. Tayane acompanhou de perto o sofrimento da mãe. Foi em 2012, ela descobriu o diagnóstico de câncer de mama. Aí tratou, passou por cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Aí quando foi em fevereiro desse ano, aí a gente descobriu um CA de tumor de cabeça de pâncreas. Foi o 2º câncer que ela teve, então? Isso, foi. Em 2 dias de reportagem, esse é o 3º enterro que a gente acompanha, a 3ª pessoa que morre por causa de câncer aqui em Limoeiro do Norte. O seu João, que está sendo enterrado agora, era um pequeno agricultor, pequeno proprietário aqui da região, morava aqui há muito tempo. Glauciana, que é parente do agricultor e enfermeira, acredita que o câncer possa ter sido causado pelo contato prolongado com agrotóxicos. A gente fala muito sobre a questão que se vê do agrotóxico, né? Aí nós da saúde, a gente sempre passa palestra, evento, orientando as mulheres para que se cuidem sobre esse fator que é bem preocupante, né? Para a gente também. Limoeiro do Norte fica na Chapada do Apodi, no semiárido cearense. Na década de 80, o governo federal criou um projeto de irrigação para desenvolver a agricultura. Hoje, a região tem grandes plantações de frutas. Um estudo da Universidade Federal do Ceará mostra que nessa região agrícola, o índice de câncer é 38% maior do que nas cidades onde não há grandes lavouras. A exposição ocupacional e ambiental aos agrotóxicos na região, ela é tão intensa, ela é tão grande, que não tem como a gente afastar essa possibilidade. Se os agrotóxicos não são os únicos responsáveis pelo desencadeamento dessas doenças, eles provavelmente são um dos principais fatores que estão causando essas doenças. Área restrita somente pessoas autorizadas. Depósito de agrotóxicos.
Proibido beber, proibido comer, proibido fumar. Numa das maiores fazendas da região, só tive permissão para mostrar o estoque dos agrotóxicos. Já numa outra fazenda, pequena, consegui mostrar a aplicação. Precisa de uma máscara para passar isso, não? Precisava, não tem, né? Petra não dá? Tem não. Nem luva, vocês não têm? É o EPI, né, que chama? É. Vocês não têm EPI? Tem não. Pela lei dos agrotóxicos, toda a embalagem de algum produto deve conter todos os danos que ele potencialmente pode causar à saúde, inclusive se ele for utilizado dessa maneira sem a devida proteção. Dentro da classificação toxicológica tem 4 categorias. Essa é a mais tóxica. Tome banho imediatamente após a aplicação do produto. Quer dizer, nada do que diz aqui na bula está sendo feito pelos trabalhadores. A gente estava rodando procurando agricultores pulverizando a lavoura nesse momento e a gente acabou de encontrar um. Estamos indo lá conversar com ele. Eu sou a Mariana, prazer. O que o senhor faz? É tomate? O que é? Eu plantei tomate, cerejinha. O senhor estava pulverizando ali agora. Então mostra pra gente. Ele está usando um tipo comum de herbicida, o glifosato. O senhor geralmente vai assim ou usa alguma luva normalmente? Não, outro veneno eu uso luvas e máscara. Não tem medo então de fazer sem? Esse tipo aqui não. Estamos no Espírito Santo porque é o estado brasileiro que mais registra casos de intoxicação por agrotóxicos agrícolas. Pleno domingo, vocês estão trabalhando? Quem é o senhor Darcy? Eu. Seu Darcy conta que sempre aplicou agrotóxicos sem proteção. Há 17 anos, ele teve uma doença grave. Perdi o pé, né? O que aconteceu? O médico falou que foi veneno, aí deu isso. Que entrou por alguma ferida do pé dele? Sim, entrou ferida, sim, aí ficou assim. Me mostra um pouco do seu sítio. Durante todo o ano tem aplicação ou é um período específico? Todo ano, assim. Direto, assim. Toda semana, 2, 3 vezes por semana. Realmente o uso de agrotóxico aqui é uma realidade e eles não usam o equipamento de proteção individual que deveriam usar, conforme o que a legislação pede. E que tipo de sintomas as pessoas aqui apresentam quando chegam aqui? Muito vômito, náusea, tontura, né, desmaios. E a gente também tem muito caso de, por exemplo, criança que toma agrotóxico estava escondido em algum lugar, né, no chão. Para mim o mais marcante foi o da uma menininha novinha que ela tomou agrotóxico mesmo, foi parar no hospital infantil, ficou lá por quase um mês. Boa tarde, a senhora que é a dona Edicélia? Isso. Prazer, eu sou a Mariana. A gente foi lá no posto de saúde e aí eles falaram que a senhora teve um problema, né? Sim, já tem 1 ano e meio já. Uhum. Foi com sua filha? Isso. Se a gente fosse na sua casa à noite, a senhora toparia contar pra gente? Ah, pode ser. Obrigada, dona Edicélia. Tchau, tchau. Reginaldo é um líder comunitário que luta contra o uso de agrotóxicos na Chapada do Apodi, no interior do Ceará. Porque a situação é muito problemática, a situação do envenenamento das pessoas, da questão dos agrotóxicos, dos abusivos dos agrotóxicos, né? A gente vivencia aqui na nossa região, por exemplo, um dos maiores casos de câncer da nossa que proporcionalmente a nível de estado, a nível de país, é aqui em Limoeiro do Norte. A região tem centenas de fazendas produtoras de frutas que usam milhares de litros de agrotóxico. Onde é que a gente vai agora? Aqui é o seu Luiz, é um trabalhador de uma grande empresa do agronegócio, de uma multinacional, que ele é acompanhado por um médico, né, pesquisador da UFC, e que deu autorização no exame dele. Mesmo em tratamento, seu Luiz continua trabalhando todos os dias em uma plantação pulverizada com agrotóxicos. Que horas o senhor acordou hoje? Toda vida eu acordo 4 horas da manhã. Aí chega lá que horas, mais ou menos? 6 horas. Por que o senhor foi ao médico lá? Cansaço é problema de intestino, né? Os trabalhadores estão chegando aqui com uma identificação, com uma cartelinha para marcar a presença deles. Eles bateram um cartão e estão pegando essa outra condução até o campo, lugar onde eles vão trabalhar efetivamente. Minha intenção é mostrar o trabalho do seu Luiz, que é o de arrancar as folhas das bananeiras cobertas pelos agrotóxicos. Eu faço isso aqui, ó, essas folhas aqui, eu derrubo, sabe? Tem essas folhas no chão, né?
Depois eu resolvo, tá? Só aqui numa questão aqui. Ei, bom dia. Bom dia. Vocês têm autorização de quem para estar aqui filmando? Não, a gente está acompanhando. Não, não pode acompanhar. Vocês têm que pegar uma autorização da gerência, entendeu? Você não pode chegar aqui e entrar assim não, entendeu? Não somos autorizados a gravar o trabalho do seu Luiz. Ele tem o primeiro passo para o desenvolvimento de um câncer. A pesquisa do Dr. Ronald Pinheiro começou em 2011, como mostrou o Globo Rural. Ele coletou amostras de medula óssea de 43 trabalhadores rurais da região. 11 deles, incluindo o seu Luiz, apresentaram alterações cromossômicas, o que, segundo a pesquisa, podem causar câncer. Senta. Você quer que eu sente? Eu sento. Pergunta pra sua mãe se ela quer sentar também. Senta. Vamos sentar então. Pode sentar? Então Pode. vamos sentar. Edicélia colhe e embala morangos. Quando não conseguia levar a filha para a creche, a menina ia com ela para o trabalho. Tava brincando e achou um litrinho assim. E achou que era água e ela bebeu. Tava numa garrafa? É, uma garrafa PET. PET. Aí ela bebeu, porque ela, 1 ano e 6 meses ela não tinha noção do que, né, que era. Logo ela já começou a passar mal? Sim, começou a passar mal, começou a vomitar. Aí fomos pro hospital. Aí lá eles já fizeram a lavagem nela. A intestinal, né? Com soro. Aí ali em Santa Maria deu 2 paradas nela, cardiorrespiratória. A menina ficou 15 dias na UTI de um hospital em Vitória, respirando por aparelhos. Hoje ela está bem. Onde é que você dorme? Sobe lá dentro, entra lá dentro da sua caminha pra titia ver. Beijo, lindeza. Não apronta mais, viu? Assim como Lorelaine, outros moradores da zona rural que têm problemas graves de saúde precisam ir para a capital. Fomos até lá conhecer essas histórias. Esse albergue de Vitória recebe pacientes do interior do estado que estão em tratamento aqui na capital. 70 moradores da zona rural se hospedam aqui sem pagar nada. Tudo bem? O senhor está se tratando do quê? Câncer. Câncer. Em que lugar? Na garganta. Na garganta. E o senhor também trabalhava na roça? Trabalhei a vida toda, né? O que o senhor fazia? Plantação também, né? Colher, plantar, colher, essas coisas, né? E pulverização. Muito veneno mexi. Já fiquei internado 2 vezes por causa de veneno. O médico ainda falou comigo, não mexe com veneno mais. Mas a gente é novo, teimoso, né? Vomitava a caatinga do veneno. Era o veneno que intoxicou. O que nós aqui no albergue fazemos? Orientamos as pessoas, os acompanhantes, que quando voltarem às suas residências, mudem o estilo de vida, diminuam ou parem de usar os agrotóxicos. Como vai, senhora? Eu sou a Mariana. No quarto ao lado, encontramos outro agricultor em tratamento. Ele tem um melanoma, o tipo mais agressivo de câncer de pele. Eu tenho para mim que é provocado mais pelo veneno. Se o cara colhe 1000 sacos de café em um pedaço de café, ele quer aplicar produto para colher 2000. Então é uma tristeza. Hoje essa ganância está demais. E é por isso que eu falo. Para mim o pessoal está ficando doente para deixar o café com saúde. As plantações de tabaco são símbolo do Vale do Rio Pardo, região de 400 mil habitantes do interior do Rio Grande do Sul. Chegamos à cidade de Santa Cruz do Sul na semana de um dos piores temporais da história. As famílias de origem alemã que dependem do tabaco estão preocupadas porque metade da lavoura foi prejudicada. Essa imagem mostra bem como é a vida deles aqui. Hoje é um dia bem chuvoso, mas os trabalhadores vieram cuidar do fumo. Tá feia a coisa, só tá chovendo, né? Perspectiva que vai dar redução, né, do fumo esse ano. Tá chovendo demais, tá? Quase não tem sol, né? Vocês ficam estressados aqui com o campo? Senão eu vou estar hoje dentro de casa, né? O dia não é para trabalhar, né? Todos esses pés de fumo aqui vão virar cigarro. Nós estamos a caminho de uma propriedade que está deixando de produzir tabaco. Olá, tudo bem? Prazer, Guilherme. Tem lavoura perto, isso tu quer ver? Dá pra ir lá? Tu quer andar na chuva um pouco, a gente pode ir. O fumo representa o quê? Uns 50% do orçamento da propriedade. Muita gente fica no fumo, que é um negócio que é certo, né? A empresa vem aqui, traz o fertilizante, te entrega
e tu leva o fumo para ela compra, é garantido o mercado. Os produtos que o senhor usa no fumo, só no fumo, estão aqui? Tem um armário para guardar eles. Tem até um anúncio aqui pro senhor, coloca? Sim, tem chave. Pega o pulverizador e vai. Em cada planta tu dá uma esguichada em cima dela. Um convênio entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Emater, empresa que orienta os agricultores, está incentivando o plantio de outras culturas. Já cultivavam bastante tabaco, né? E agora eles reduziram. A cultura do tabaco ela é bastante penosa, né? Então os agricultores, além do uso de agrotóxico que normalmente se faz, né? A gente tem procurado diversificar essas culturas usando o mínimo possível de agrotóxicos. A gente está chegando aqui na estufa do seu Elcio. O que o senhor planta aqui? Eu estou com pepino conserva agora. Aqui é mais gostoso de trabalhar, né? Do que o fumo. Dentro da estufa, é mais protegido, serviço mais leve. Eu entrevistei o senhor o tempo todo sobre o fumo, o senhor estava sério. A primeira pergunta que eu fiz com o senhor sobre o pepino, o senhor já deu risada. É, para ver como tá mudando as coisas, né? Mas a maioria dos produtores ainda depende do tabaco. Nós estamos em uma propriedade em que o agricultor já começou a secar as folhas do fumo. Olha ali, a lenha está aqui dentro. Esse é um momento que exige muita atenção deles, que acaba gerando também muito estresse. Não tem folga, né? Tem que ficar atento para não... Em meia hora tem que botar a lenha. De meia em meia hora, dia e noite. A secagem de cada lote dura pelo menos uma semana. Tem que fechar, hein? Esse número aí é o quê? Isso é os graus. A gente está entrando na estufa aqui, tá uns 150 graus. Vou entrar para conversar. Por que tem essa tela aqui? Essa tela é uma proteção, né? Para não cair em cima do cano principal ali. Cai uma folha em cima, assim ela vai derretendo, mas abre a porta e pega fogo mesmo. É o senhor que bota o preço? Não é isso nada. É as firmas. O proprietário do fumo não manda nada. Plantar e colher é fácil, né? O cara vai tranquilo, mas na venda aí pesa. Alguns pesquisadores dizem que os agrotóxicos podem agravar quadro de depressão, até causar depressão. O senhor já ouviu isso? Já escutei. E tá mesmo. O senhor acha eu mesmo? até tenho problema disso. Eu tenho que cuidar com isso. O senhor tem depressão? Tenho. Em 10 anos, a venda de agrotóxicos no Brasil cresceu 190%. Isso é mais que o dobro da média mundial. Dos 50 agrotóxicos mais usados no Brasil, 15 são proibidos na Europa. Esse aqui é o professor Rodrigo Scherer, que vai acompanhar a gente aqui no dia de compras, para a gente poder fazer uma análise dos alimentos que são vendidos no Ceasa. Tem ou não agrotóxico na mesa? Tem, realmente tem. Os últimos relatórios, tanto do Ministério da Agricultura quanto da Anvisa, vários tipos de alimentos contaminados. O último levantamento da Anvisa achou agrotóxicos em 67% dos alimentos testados, sendo que 25% tinham substâncias proibidas ou acima do permitido. Segundo os últimos relatórios da Anvisa, o pimentão e o morango foram os dois alimentos com mais resíduos de agrotóxicos. O tomate é um alimento que está na mesa do brasileiro diariamente, então acho que seria interessante incluir o tomate nessas análises. O agrotóxico, ele tem a sua utilização no campo ainda, seus benefícios também, não dá também para condenar. O problema é que é a falta de conhecimento na aplicação, muitas vezes, aplicando um agrotóxico impróprio para aquela cultura ou utilizando quantidades maiores que deveriam utilizar. Cada risca dessa é um agrotóxico que está saindo. O morango apresentou resíduos de 2 agrotóxicos, só que dentro da quantidade permitida. No pimentão foram encontrados 6 agrotóxicos, sendo 3 deles proibidos para a cultura de pimentão. O tomate foram encontrados 4 agrotóxicos, sendo um deles não permitido para o tomate também. Uma simples amostragem já mostrou que foram encontrados 4 agrotóxicos não autorizados, e isso realmente é um pouco preocupante. A gente veio a Campinas para ouvir a Associação Nacional de Defesa Vegetal, que é a entidade que representa as indústrias de agrotóxicos. Para falar em nome da indústria, a Andef indicou o professor da Unicamp, Ângelo Trapé. A Unicamp tem os projetos de pesquisa dela e projeto de pesquisa, a instituição financiadora foi a Andef. Nesses 35 anos de trabalho, tem uma conclusão clínica de que a exposição
se for controlada, se o uso da tecnologia for adequado, não está trazendo impactos de saúde tão relevantes como se apregou por aí. Acharam 4 centésimos de deltametrina em 1 quilo de pimentão. Que relevância que tem isso para a saúde pública? Esse nível encontrado é pífio, não tem nenhuma importância em termos de saúde pública. Não vai trazer problema nenhum de longo prazo para a população. Mesmo ao longo de anos, consumindo alimentos que tenham pequenos resíduos ao longo de anos, isso não pode causar algum problema? Nenhum problema, porque a pessoa não vai comer quilo de pimentão. Ela come 50 gramas de pimentão um dia, come 20 gramas de cenoura outro dia, batata é 0. Aqui funciona um centro de saúde do trabalhador. Os médicos estão muito preocupados com os casos de depressão e suicídio de quem trabalha no campo. Eu até tenho problemas disso. Eu tenho que cuidar com isso. O senhor tem depressão? Tenho. Adriana é médica do trabalho em Santa Cruz do Sul há 15 anos. Nós temos alguns levantamentos com famílias de agricultores que utilizam mais de 10 tipos diferentes de agrotóxicos. Mais de 10 tipos? Mais de 10 tipos diferentes. Tem alguns agrotóxicos, principalmente os organofosforados e carbamatos, que eles podem trazer o que a gente chama de distúrbios neurocomportamentais, né? Então, isso podem trazer os sintomas depressivos, né, alterações de comportamento. Em geral, isso acontece na exposição a longo prazo. Tem vários estudos que comprovam isso, né, que existe uma contribuição da exposição a agrotóxicos, que aumentando, né, as situações de depressão e também, daí por conseguinte, né, da questão do suicídio. A taxa de suicídios em Santa Cruz do Sul é de 28 por 100 mil habitantes. A do Brasil é 5. Eu vou conversar agora com uma pesquisadora que investigou a relação entre agrotóxicos e suicídios. O que nós descobrimos é que os fumicultores que trabalham em propriedades que usavam agrotóxicos, em especial os organofosforados, havia um aumento dos problemas psiquiátricos menores. Aí eu estou falando de ansiedade, depressão, problemas de transtornos alimentares, pânico. Segundo a pesquisa, o risco de desenvolver esses distúrbios era 50% maior. De 2.400 pessoas ouvidas, 63% disseram que usavam agrotóxicos organofosforados. Quem tinha uma exposição cumulativa fazia várias coisas com agrotóxico, aplicava, preparava calda, abastecia tanque. Quem tinha muitos anos que estava lidando com agrotóxico, quanto mais exposição, mais problemas, claramente. Quem orienta os trabalhadores no uso de agrotóxicos são as indústrias. Eu vou conversar agora com um representante delas. Ainda não nos apresentar nenhum estudo científico que mostre que haja realmente relação da cultura com o suicídio. Por outros motivos que os suicídios acontecem, não há uma fundamentação científica dita por que razões exatamente que isso acontece. Eu queria até mostrar para o senhor aqui alguns estudos. Esse aqui foi feito na região de vocês aqui, falando sobre o efeito dos organofosforados, mostrando que esses trabalhadores continuam usando organofosforados. Os organofosforados, salvo casos pontuais, há muito tempo estão desativados ou não são mais usados na cultura do tabaco. Vocês não orientam mais os trabalhadores a utilizar esse tipo de agrotóxico? Não tem mais orientação para que use organofosforado nas culturas já há alguns anos. Alguns dos mortos nos últimos 3 anos eram do distrito de Monte Alverne, que tem 4.000 habitantes e fica em Santa Cruz do Sul. Olha, 1, 2, 3, 4, são 5 pessoas só nessa localidade. E uma coisa chama a atenção, eles têm algo em comum. Todos eles trabalhavam na cultura do fumo. Algumas pessoas têm o mesmo sobrenome, a gente vai checar se são famílias. Tudo bem? Não está nada bem por causa desse tempo aí. O tempo está muito ruim? Está ruim. O meu sogro esse tempo se matou. Eu nunca pensei que ele ia fazer uma coisa dessa. Mas é que se bate na cabeça, isso é depressão, que dá depressão, né? Diz que tem muita gente que dá depressão, aí pensa em se matar e se mata. Armando Grazel cometeu suicídio depois que sua companheira de 60 anos morreu. Ele trabalhou a vida inteira plantando tabaco. O senhor lembra de mais alguém aqui? Tinha o meu cunhado que se matou também, uns 9 ou 10 anos antes que ele.
Se matou também. Mas filho do seu sogro? É, filho do sogro. A mulher dele mora ali embaixo, o primeiro morador ali para baixo ali. Olá. Eu estava com 2 crianças pequenos, né? Sabe, aquilo foi muito difícil depois conseguir aceitar, né? Como uma pessoa consegue, sabe, que eles desistem da vida, né? Eu escutei uma professora comentando uma vez que podia ser muito pelos agrotóxicos também, causado bastante no fumo, né? Dona Marlene diz que o marido era uma pessoa alegre, mas que foi mudando ao longo dos anos. Ele se perdeu na cachaça. Acho que ele tentava afogar tudo na cachaça, a depressão dele. Acho que é por isso que a gente não percebeu tanto também, né? Marlene conta que o filho mais velho seguiu a profissão do pai, trabalha plantando fumo e que já sente o estresse da atividade. Ele não conseguia dormir de noite, ele dizia, mãe, eu não consigo mais dormir, eu não consigo mais, né? Aí ele chegou aí no posto, no médico. Tudo bem? O filho mais velho é Leandro, que hoje está ajudando a mãe na reforma da casa. E hoje você se considera como, essa saúde? Você se considera bem, saudável? Não, eu me considero saudável. Porque... Cara da mãe. Não, eu me considero saudável. Não, é que eu contei que ano passado, depois que tinha terminado, né, de secar o fumo, tu teve que ir no médico, né, não conseguia mais dormir, né? Eu fui no médico, mas até para esclarecer, não tinha nada a ver com o fumo, né? Porque era um estresse, de repente, causado pela rotina, mas não, o médico em nenhum momento falou que era por causa do fumo, né? E era por causa do quê? Não, era por um estresse geral. A senhora tem medo hoje que outras pessoas da família tentem isso? Muito. Muito medo. Vocês falam sobre isso aqui? O meu curi mais velho nunca não quis falar da situação, de como foi nunca. O pastor luterano Hélio Scheffler é um dos que tentam fazer os moradores falarem sobre suas angústias. Eu já perguntei quantos de vocês usam medicamentos antidepressivos. E me assustei que num grupo de 17 pessoas, 6 levantaram o braço e estão usando medicação. Quer dizer, é uma porcentagem muito alta. E essas pessoas todas têm ligação com o fumo, ligação com a lavoura. No próximo bloco, os efeitos dos agrotóxicos 20 anos depois. Vocês conheciam o Nestor? Ele está no cemitério. E a vila de agricultores, onde crianças nascem deformadas. O que os médicos te dizem? Eles só perguntam se eu moro perto da agrotóxico, essas coisas assim. Daqui a pouco, no Profissão Repórter. Tudo bem? Tudo. Prazer, Guilherme. A gente achou uma entrevista que a senhora deu na década de 90. Me intoxiquei muitas vezes, 5 vezes. E a última vez que eu acho que eu bati as botas. E como a senhora está hoje? Está bem? Sim, mas estou me cuidando muito, né? Não posso nem ir perto onde tem cheiro de veneno. No dia 3 de novembro de 1995, o Globo Repórter exibiu um programa que mostrava a situação dos agricultores aqui do Vale do Rio Pardo. Muito pesticida e fertilizante para seguir os padrões da indústria e conseguir bom preço pelo fumo. Se eu tivesse continuado não me cuidando, eu não estava mais aqui. Tchau, Matheus. Hoje, Matheus tem 22 anos. Ele aplica agrotóxicos na plantação de fumo da família. Como é que se aplica hoje aqui? Tudo calçado. Calçado, calça, só sem máscara e sem luva. Tinha que botar também, mas a máscara é o principal. E por que não usam aqui? Tu não consegue respirar, é muito complicado. Tinha de usar, né? O certo. Eles aqui na lavoura também. Para passar veneno, o certo é usar máscara. Mas é que eles não fazem, né? Aos 75 anos, Dona Lúcia não esquece a sensação de estar intoxicada por agrotóxicos. Começava a arder aqui assim, aí eu tinha que cuspir, e aí já me dava dor de cabeça assim de matar, né? Até que me dava ânsia de vômito assim, eu vomitava pura espuma branca. E a senhora hoje tem algum problema no estômago? Gastrite, né? Bastante. Vou colocar aqui então, tanto tempo depois, para vocês assistirem. No Rio Grande do Sul, na região de Santa Cruz,
bem no coração do estado. Aí mexendo num veneno aí. Vocês conheciam o Nestor? O Nestor Pacheco conhecia, era meu vizinho aqui, logo aqui embaixo. Vocês passaram onde ele morava. E agora? Ele está no cemitério. Eu acho que essa aqui é a casa do Nestor. Seu pai deu uma entrevista há alguns anos falando de agrotóxico. Como é que foram esses 20 anos depois? Foram bem difíceis. Ele ficou cego, teve problema de úlcera, de hepatite, bastante doença ele teve. Na época era serviço de fumo, os venenos eram mais fortes, né? E não tinha equipamento de proteção, não tinha nada, né, na época. Na época, Nestor processou a empresa que comprava o fumo, porque era ela que supervisionava a aplicação de agrotóxicos. E por que você acha que seu pai perdeu essa ação? Anos atrás ele tinha bebido, aí já quiseram colocar como que era alcoolismo isso, né? Que ele ficou cego por ter bebido muito na época, anos atrás, né? Na época que ele ficou doente, muitos anos ele não usava nada de álcool. Aos 47 anos, com aspecto de quem tem 60... Morreu cedo, aos 63 anos, com aparência de 80. Você acha que a sua família foi afetada de outras maneiras, também por causa de agrotóxico? Você e seu irmão que trabalharam na lavoura? Talvez a depressão. A gente está viajando com duas das pesquisadoras da Universidade Federal do Ceará que pesquisam os efeitos dos agrotóxicos na saúde das pessoas na região de Limoeiro do Norte. A gente está indo para a comunidade de Tomé, uma comunidade que tem em torno de 650 famílias, predominantemente de agricultores, mas também de pessoas que trabalham no agronegócio, na fruticultura irrigada. A região se tornou um polo de fruticultura há 15 anos. Sejam bem-vindos. Cadê o beijo da tia? Cadê o beijo? Hoje ela não tá. Manu nasceu com um problema hormonal. Ela tem só 3 anos e passa por mudanças no corpo que só deveriam aparecer na adolescência. A moça que fica com ela foi que começou a identificar. Ela tinha menos de 1 ano, 9 meses antes de completar 1 ano, né? Que um dia ela me chamou e disse: Lúcia, você percebeu que a Manu tá com as mamas bem inchadinhas e bem elevadas, né? Aí eu cheguei junto e fui olhar com ela e disse: é verdade, tá assim mesmo, tá durinha e tá grande, porque ela era magrinha e a gente já percebia de longe, visivelmente, que as mamas estavam bem cheinhas. O que indica que ela estava sendo exposta a alguma substância que simula um hormônio sexual e que faz com que essa mama se desenvolva de forma precoce. A exposição ela acontece através de diversas formas, não é? Tanto por conta de exposição ambiental, pela pulverização aérea, como contaminação do solo, da água e inclusive do ar. Isso aqui é uma plantação de banana. É banana. Eles plantam mais banana aqui. É impressionante como é próxima aqui a sua casa, a plantação de banana. Ela está a 65 passos da sua casa. Há 3 anos atrás eles faziam pulverização aérea, agora eles não fazem mais. Não fazem mais? Não. A família de Marisa também está sendo estudada pelo grupo de pesquisadores. Ela é mãe do Enzo, uma das 4 crianças da comunidade que nos últimos 3 anos nasceram com malformação. Em Limoeiro do Norte, a incidência desses casos é 75% maior do que a média nacional. Eu durmo na cama, mas minha irmã ela vai dormir. E não cai, não? Cai não. Já pensou em comprar um berço ou assim é melhor? Não, ele recebeu um berço, mas só que o berço dele já é muito mole. Aí eu tenho medo de cair, que ele é mole. Aí eu não tenho como comprar um. Aí o pessoal ficaram sabendo do caso dele e começaram a doar algumas coisas. Essas fraldas, cômoda, rack, televisão, tudo foi doação. O que os médicos te dizem, Marisa? Por que ele nasceu assim? Isso. Não falaram nada, não. Já perguntou? Perguntei, eles só perguntam se eu moro perto de agrotóxico, essas coisas assim. O estudo desses casos ainda não está concluído, mas os médicos já querem maior controle no uso de agrotóxicos. Se há problemas que há 10, 15 anos praticamente não existiam e agora começaram a surgir, que são relatados por vários moradores das comunidades, várias lideranças comunitárias também, então algo precisa ser feito. Para o senhor aqui como prefeito, o senhor se preocupa com o uso de agrotóxicos aqui nas propriedades do município? É um problema já mais ou menos histórico, vem se agravando. A gente vem convivendo com ele há bastante tempo. A gente vê isso nas nossas estatísticas da própria Secretaria de Saúde, uma incidência grave de alguns cânceres
né, de pessoas que são acometidas aqui na região e aqui no Limoeiro. A mãe do prefeito morreu de câncer de mama há 8 meses e a mulher está em tratamento para combater a mesma doença. Recentemente eu também passei pela cirurgia e aí estou evitando a poeira, o sol, porque eu ainda estou em tratamento. Pode falar qual que é o problema do senhor de saúde? Tive um câncer na garganta e estou ainda me recuperando, mas não atribuo a isso não, certo? Até porque eu trabalhei, fumei muito e outras coisas mais, né? Mas estou aí me recuperando e se Deus quiser, se você voltar aqui, eu quero acolher vocês aí na nossa Chapada, já sem esse problema, se Deus quiser. O médico olhou na minha cara assim e falou assim, você pretende fazer o quê? Você quer continuar com o veneno ou com a sua esposa? Se você não parar, a sua esposa não vai ter muito tempo de vida, porque o sangue dela tem agrotóxico.